seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Eu sou a Franciele Pies. Nosso programa é sobre filosofia, política, cultura, assuntos cotidianos. E hoje nós vamos conversar sobre a função do ombudsman. Eu tenho aqui ao meu lado o filósofo Paulo Guinaldelli. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Tudo bom? Paulo, você gostaria de ter um emprego onde você recebesse um salário só para ficar criticando o seu chefe? Criticar o meu chefe seria muito bom, né? É quase um emprego dos sonhos, não é verdade? É um emprego que todo mundo gostaria de ter. Aparentemente. Né? Aparentemente, né? Você ficaria lá o dia todo, inclusive até na sua casa. Criticando o meu chefe e os meus E colegas. seus colegas de trabalho. Isso é uma maravilhoso, gente. Quem vê assim pensa um negócio fantástico, né? Essa é a função do ombudsman. A gente tem alguns cargos desse aqui na imprensa brasileira e é sobre esses que a gente vai falar. O ombudsman seria, aqui no Brasil, teria uma tradução por ouvidoria. Mas não combina. Mas não também acho que não. Por isso que eu Que a ouvidoria. Ombudsman. Ouvidoria é uma coisa muito ampla, né? Você tem aquele que só recebe as críticas de quem lê o jornal e tudo mais, e tenta ver o que pode fazer ali para... A ouvidoria é uma espécie de uma certa equivalência do saque, né? Nas empresas, né? Ele recebe as reclamações, mas fala que encaminha, mas é uma coisa meio burocrática. Né? Agora, o ombudsman na imprensa, eu me lembro quando começou, quando a Folha de São Paulo começou, né? Há 30 anos eu acho que já tem. Nos anos 70. Foi nos anos 70? Então tem mais de 30. E eu me lembro que assim, foi um mauê, né? Todo mundo comentou, era muito visto, né? E depois entrou num cotidiano, né? E aí depende muito da pessoa que está no cargo, da ousadia dela, né? Para que aquilo volte a ter um valor. Né? Ter um valor assim, porque o jornal, a imprensa, o livro, enfim, as comunicações, elas vivem da polêmica, né? Não vive de notícia. Exato. Jornal, nem livro, nada vive de noticiar e vive de informação. A informação e a notícia, ou mesmo o texto filosófico, ele não é feito senão para o embate, para o combate, né? Para a investigação conjunta, para a contra-investigação. Isso não tem sentido. Na verdade, essa função do ombudsman seria de fazer a crítica e a autocrítica dos seus colegas, do seu patrão, do jornal onde você trabalha, ou da televisão onde você trabalha, né? É quase uma função de filósofo. De certo modo, é uma função filosófica, no sentido que a filosofia é sempre uma metalinguagem, né? Você sabe que as pessoas falam assim, qual é o papel da filosofia? Do ponto de vista mais geral, genérico mesmo, a filosofia faz um papel de metalinguagem. Ela sempre pega um texto e busca ou os fundamentos do texto ou as justificativas do texto. Então, ela sempre vai mais além e cria aquilo que a gente chama de uma metalinguagem. E o ombudsman, no jornal, ele é um metacrítico. Ele faz uma crítica, mas ele faz uma crítica como se ele pudesse estar num patamar neutro. Né? Como se ele não está nunca no patamar neutro, porque ninguém é Deus, ninguém é anjo. Todos nós estamos aqui na Terra. Mas ele tem que se esforçar para buscar uma certa neutralidade, uma certa objetividade, para que a metacrítica fique útil para o próprio jornal. Você sabe que no mundo todo existem em torno de só 200 ombudsmen. Porque não é fácil as empresas conviverem com essa figura. Então, se a gente pegar o exemplo da Susana Singer, que ela é ombudsman da Folha atualmente, ela mesma diz que ela nem sabe o que ela vai fazer depois que ela sair desse cargo de ombudsman. Ela trabalha na Folha já há mais de 20 anos. Tudo bem que eles trabalham durante um ano, podem se reeleger 2 vezes, então pode ficar 3 anos nesse cargo. Mas eu acho que ela mesma, ela sabe que vai ser difícil voltar para a função de jornalista, trabalhando com os colegas ali, porque nesses 3 anos, o que rola de crítica, o que rolou de indisposição com os colegas. Ela falou que por mais que ela nunca tenha recebido nem de patrocinadores de jornal, ela falou que é totalmente livre, segundo ela.
Mas ela diz que ela não sabe como vai ser essa volta dela, ela não sabe o que ela vai fazer. Eu não acompanhei durante 40 anos, mas eu acompanhei bem. E eu sei, assim, que não é fácil a função. Agora, por exemplo, eu sei de casos na televisão onde a função não conseguiu se fixar. Na TV Cultura, por TV Cultura. exemplo, né? Chegou um determinado momento que... que... Não me lembro, mas assim, chegou um determinado momento que a TV Cultura optou entre levar adiante o projeto e entre ceder às influências políticas que sempre tem na TV estatal, mesmo sendo uma fundação, né, ela acabou cortando o time. Foi uma falha, foi uma perda. Então, agora a Folha me parece que não. Me parece que a Folha sempre conseguiu se manter. Inclusive eles têm um plano de continuidade no emprego de 6 meses depois que você termina o cargo, ou seja, obrigatoriamente você tem que ficar 6 meses lá, a Folha tem que manter seu emprego 6 meses lá. É para não ocorrer essa coisa de você vai ver, a hora que acabar seu cargo, você está demitida, não volta mais aqui, para não gerar esse tipo de problema. Sim. Então, assim, é uma... E gera, né? Gera, lógico. Gera, porque você... nenhum de nós gosta, nós não gostamos, né, de receber críticas. Não é da nossa cultura. Agora imagina crítica, tudo bem. Não é da nossa cultura. Além de você da nossa cultura, imagina que nós não somos americanos. Imagina que você ser um jornalista e está acostumado a só fazer crítica aos outros, aí você começa a receber crítica ainda mais do seu colega também. Deve ser terrível para o jornalista conseguir lidar com isso. É muito difícil. Nós não temos uma cultura, porque a crítica ela depende muito da maneira como se dá duas coisas na sociedade. A sociedade precisa ter uma tradição democrática, que a nossa não tem. Né? Razões óbvias. Nós viemos do escravismo, nós estamos só... nossa democracia é muito jovem. Não, e nós estamos só há 100 anos do escravismo. Então nós somos muito próximos de uma situação de propriedade das pessoas. As pessoas eram porque você fala assim, porque o dono da terra... Não, no Brasil não há o problema do dono da terra. No Brasil o problema é que o dono da terra era dono de pessoas, era dono dos seres humanos. Então isso é uma coisa muito difícil, né? Isso é completamente diferente da situação americana. Por quê? Porque a situação americana, os donos das pessoas tiveram que abandonar essa prática pelas armas. Eles foram derrotados pelas armas e aí os Estados Unidos... Né? Quer dizer, é difícil, é diferente. Né? Dá um outro sentido para as coisas. Né? Você perdeu na guerra o direito de você ser dono dos homens. Então isso né? E você não perdeu para outras pessoas, você perdeu para as próprias pessoas do país. Então é muito diferente. Então isso é uma questão. Você tem uma sociedade com base democrática. Agora, tem uma outra coisa fundamental para a crítica sobreviver, que é a maneira como as pessoas, o grau de escolarização das pessoas. Isso aí é fundamental. Uma sociedade de baixa escolarização, ela tende a não aceitar críticas. Por quê? Porque você aceita críticas, por incrível que pareça, você aceita críticas, você aprende a aceitar críticas na escola, porque você é corrigido na escola. Né? E você erra e é corrigido, você erra e é corrigido, você passa 16 anos sendo corrigido. Ao contrário do que muita gente pensa, né, que isso é um autoritarismo, isso não é autoritarismo, isso ensina as pessoas a receberem as críticas. Quando uma sociedade pouco escolarizada, ela é uma sociedade onde as pessoas acham que elas podem criticar sem saber o que é criticar, que elas não passaram, né, por as barreiras das provas, a barreira da disciplina, a barreira de poder apresentar um texto para o professor fala assim, está errado, ainda que não esteja. Isso é uma... lidar com a situação de ser chamado a atenção para um erro, e aí você falar, não estou, ou estou. Quer dizer, isso aí, as sociedades pouco escolarizadas, elas não sabem lidar com isso. E ainda tem um outro detalhe, né? Eu não sei se você... quer dizer, uma boa parte da nossa sociedade escolarizada é escolarizada
de uma maneira mimada. Mimada, né? Porque são pessoas que gostam de comprar a escola, ameaçam os professores, falam, meu pai paga. Agora isso está na escola pública também, né? As pessoas ameaçam fisicamente os professores, ou então fazem chantagem. Na universidade tem muita chantagem, porque qualquer coisa você pode entrar na justiça com o professor. É um absurdo, um absurdo total. Então nós vivemos uma sociedade onde a própria juventude não aprende a crítica porque ela não pode mais sofrer crítica. Então o ombudsman, numa sociedade assim, ele é uma... Nossa, meu Deus do céu, aquilo que parecia, né, uma profissão muito gostosa se torna uma profissão infernal. Como a do filósofo. E existe um outro problema na profissão do ombudsman, que, pelo menos na televisão, a gente tinha na TV Cultura até pouco tempo um ombudsman, mas a gente nunca teve um programa do ombudsman na televisão. Por mais que, quer dizer, isso é uma regra do exterior. O ombudsman não é aquele cara que faz internamente a crítica e a crítica vai morrer ali entre os colegas, vai acabar ali a discussão. Não, o ombudsman é um cara que tem um programa, tem uma grade horária, toda semana ele vai fazer seu programa e fala, olha, aponta o dedo para os problemas da televisão. Aqui no Brasil isso nunca aconteceu. No passado até nós tivemos alguns programas que faziam esse tipo de coisa com um tom que não era o do ombudsman, mas até tinha. Era muito gostoso, as pessoas gostavam muito de ver erros, né, de ver o make-off que não aparecia. Então, por exemplo, o video show, que hoje na verdade é apenas uma propaganda da Globo, né? A Globo fala do que vai acontecer à noite ou fala do que aconteceu ontem. Mas o video show não era. Ele era uma programação do passado e muitas vezes apontando situações de erro, de engraçadas que existiam. Agora você não pode fazer nada disso. Tudo gera processo. Ou então, as pessoas no Brasil, elas estão muito ofendidas. Né? Tudo ofende. Ou até mesmo as comédias, né? Os programas de comédia na televisão era tirar sarro dos próprios personagens. Sim, era muito. Os apresentadores. A política, né? Até pouco tempo. A política. A política, quer dizer, tinha os bonecos do Agildo, né? Quando voltou a democracia, tinha aqueles bonecos. Tinha aquele lance de você poder mexer com a câmera, então, na hora que o cara estava falando, você parava com ele fazendo uma careta. Aí ele ficava com cara de bandido. Isso foi tudo muito bom. Né? E isso foi, à medida que nós fomos amadurecendo nossa democracia, nós fomos nos enrijecendo. Né? Nós não sabemos mais rir da política. A política americana é uma política de muita brincadeira, de muita alegria. Né? Aqui a política é um negócio chato, é um negócio triste e gera processo para tudo quanto é lado. Então pode ter crítica. A autocrítica está impedida de funcionar praticamente. É verdade. Porque a gente não tem essa função, né? E como que... Você acha que o filósofo se encaixaria bem nesse papel do ombudsman? O filósofo é o ombudsman da sociedade. Ele a escola de Frankfurt, por exemplo, se propunha a não ser o ombudsman da sociedade, ela se propunha a ser o psicanalista da sociedade. Ela queria não resolver os problemas, ela queria dissolver os problemas, era quase como uma terapia social. Né? Mas isso é a escola de Frankfurt. Mas a filosofia em geral, ela tem esse papel de ombudsman da sociedade. Quer dizer, isso é interessante porque você conhece aquela frase do De Gaulle a respeito do Sartre, né? O Sartre nas passeatas na França, o Sartre, Simone de Beauvoir participavam das passeatas na França, e nos meios dos protestos franceses, a polícia falou, vai ter que prender o Sartre. Aí o De Gaulle, que era efetivamente um ditador, não era um governo eleito, depois que a França passou a ter eleição, o De Gaulle vinha lá do tempo da guerra, e em general, ele disse a seguinte frase, né? Na França não se prende o Voltaire. Né? Quer dizer, ele está liberado para fazer qualquer crítica ao governo. Ele está liberado. Quer dizer, de outro eu posso aceitar, mas dele eu vou ter que aceitar, porque na França não se prende o Voltaire. É isso que
que nós não tivemos ainda, né? Nós não temos, nós... Inclusive até na academia a gente vê que você, como fulano, não pode criticar o outro filósofo. Não é por criticar, é fazer essa análise do texto, análise do trabalho. E, quer dizer, parece que não pode contestar aquilo que a filosofia tinha como a primeira filosofia, o Heráclito e o Parmênides discutindo. Embora eles nunca tenham se encontrado. Embora nunca tenha, mas a filosofia já começa com uma discussão. Isso se perdeu completamente, aqui no Brasil, pelo menos. A origem da filosofia é um debate, né? É uma discussão, né? Quer dizer, a origem da cosmologia, tudo assim, né? Já é uma discussão. Sabe o que é, Fran? Veja só, no Brasil nós temos alguns probleminhas que são chatos e que as pessoas assim não dão muita atenção. Por exemplo, ainda, né, a universidade ainda vigora na universidade, tanto no setor público quanto no setor federal, a cláusula de que você não pode denegrir a instituição. Então, o que é denegrir a instituição? Na verdade, é criticar. Porque é uma lei da ditadura. É uma lei da ditadura. Que não foi derrubada. Que não foi derrubada. Então, com essa legislação, você sempre pode ameaçar qualquer pessoa que faça uma crítica dentro da instituição cuja função é fazer a crítica. E quem seria o professor? O aluno que no final das contas vai apontar o dedo e dizer, olha, aqui estão os isso aqui é ilegal, isso aqui está sendo bem feito. Quer dizer, vai ter que responder um processo até. Não, a primeira coisa, um dia eu estava numa universidade sentado no bar, eu já havia passado pelas situações particulares que eu passei por conta dessa lei, né? Eu estava sentado no bar, num restaurante universitário, e um professor tinha publicado um artigo contra o ensino à distância, né? Dizendo que era falcatrua e tal e tal. Até um pouco parecido com aquilo que eu passei. E eu quieto escutando. Aí um outro que estava do lado falou, você viu o que ele fez? Aí o outro falou assim, é simples, mete uma sindicância nele. O colega, né? Quer dizer, ao invés de, vamos ler o texto para ver por que ele está falando isso, se é verdade. Não, mete uma sindicância nele. Quer dizer, o mau corporativismo se apodera aí, né? Aí fica todo mundo amigo para não poder fazer a crítica. É interessante porque assim, o Max Weber, que é um sociólogo alemão, ele diz a seguinte coisa, né? Que a universidade ela é como do mesmo jeito que o Estado tem o monopólio da violência, né? A universidade tem o quase monopólio do direito à crítica. Não que ela tenha o monopólio da crítica, não, ela tem o monopólio do direito à crítica. Quer dizer, todos os outros podem criticar, mas direito de criticar abertamente é a universidade. A universidade é como se ela fosse o respiradouro da sociedade, mesmo que você esteja pensando numa sociedade de classes. Vamos pensar numa sociedade de classes no estilo da sociologia marxista. Quer dizer, você tem a burguesia e a população. A universidade é da burguesia. Mas por que a burguesia quer que a universidade seja livre para criticá-la? Né? Porque ela precisa desse respirador. Ela precisa. Quer dizer, nós precisamos de alguém que nos diga coisas que a gente não gosta de ouvir. Por quê? Porque senão nós viramos deuses. Nós temos uma... Está na Bíblia, né? O homem foi criado à semelhança de Deus. Maldita semelhança, porque é justamente esse orgulho de não ser criticado, que é coisa dos deuses, né? Que o homem deve ter dado, né? Porque ele não gosta mesmo da crítica. É muito difícil de fazer críticas. Você sabe que existe uma PEC da ouvidoria aqui no Brasil, né? Que vai tentar regularizar a profissão do ombudsman e está tentando criar esse cargo de ombudsman em todos os órgãos do setor público. O que você está achando que vai virar? Já imaginou? Eu duvido que isso no Brasil consiga se firmar, né? Porque isso se firmou na Folha de São Paulo se firmou pela dinâmica do jornal. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Até a própria Susana Singer, ela fala que... Não é para qualquer empresa, não. Ela acha que ainda existe isso na Folha, porque agora
já faz mais de 30 anos, as pessoas meio que se acostumaram com isso. É. Então vai ter uma coisa de tipo uma tradição. Não, existe, vai respeitado e tudo mais. Mas ela acha que se fosse uma coisa que ser criada nos dias de hoje, não existiria isso. Não, não existiria. Foi criado num período onde nós estávamos querendo mostrar para o governo que nós éramos democráticos. Exato. Então nós democratizamos a universidade, democratizamos as nossas famílias, né? Todo mundo queria ouvir, todo mundo. Por quê? Para mostrar para o governo que nós éramos diferentes do governo militar. Então houve isso, houve um período contrário, inicialmente, que foi da luta armada, que a gente queria mostrar para o governo que a gente era igual a ele. Que ele dava tiro, nós dávamos também. Depois começou a nascer o quê? Uma certa consciência, que veio da esquerda também, mas era mais liberal. Do tipo assim, não, vamos mostrar para o governo que eles são os ditadores e que nós fazemos em casa serviço diferente. Né? E foi uma segunda fase da ditadura, pós-69, pós-70, né? A segunda fase. E nessa fase é que houve como é que fala assim? Essa demanda pela democracia, que depois da Constituinte, e isso foi até a Constituinte, depois da Constituinte, 88, aí você começa a ter um declínio dessa situação. Por quê? Porque aí o governo já é democrático, o governo já pode exercer o funcionamento da sociedade, então nós podemos voltar às nossas condições de autoritários. Uhum. Né? E aí você tem um recrudescimento da política. Você vê que do Collor para frente, Fernando Henrique, Lula e tal, você tem uma política de embate onde a oposição fica mentirosa, né? Ela não reconhece mais o que o governo fez de certo, o governo fica mentiroso, ele mesmo quando ele cede para a oposição, ele diz que não foi a oposição que o ensinou, né? Você tem uma como é que se diz assim, uma situação mais aguerrida nos anos Fernando Henrique, nos anos Lula. Você vê que são anos onde a democracia na base é menor do que a democracia no governo. Tanto é verdade isso, Fran, que os jovens ficaram com o saco cheio dessa sociedade e estão aí reclamando dos partidos, né? Por quê? Porque ninguém aguenta mais a própria situação dos partidos. Você vê que os partidos políticos, eles faziam prévias, né? Você entrava no partido, você tinha voz, no começo do partidarismo, né? Agora não. Agora todos os partidos, os candidatos já estão prontos, são feitos pelos caciques. Voltou a regra de quem tem dinheiro. Exato. Né? Perdeu-se muito nesse período aí. É interessante isso, porque à medida que a sociedade no geral, se democratizou, a base está mais autoritária. A base, você não tem mais comunidades eclesiais de base na igreja, né? Você tem situações que você precisa recorrer à lei. Vou dar um exemplo para você. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está aí. E ela não... Do tempo que ela está até hoje, o número de mulheres mortas em situação doméstica não se alterou, são 15 por dia. Então a lei está aí, foi uma conquista democrática, mas ela não se efetua. Por quê? Porque a nossa sociedade se recrudesceu. A gente cobra a democracia do governo, mas nós não estamos mais cavocando em torno de nós mesmos práticas democráticas. Eu entendo. E tanto é que nesse período que nós estamos vivendo aí, você viu, né? O caso da Suzana Singer. Não vamos comentar sobre isso. Posso falar então sobre o comentário dela, é legal. Então a gente a Ombudsman da Folha. Não seria a Ombudsman, né? Seria a Ombudswoman, né? Exatamente, a Ombudswoman. Eu gostei do caso dela porque eu achei que até então o Ombudsman estava um pouco apagado assim, nesse cenário brasileiro. E ela é uma pessoa de coragem, né? Ela é uma boa jornalista. Uma boa jornalista. Ela vem de uma família de intelectuais, de bons intelectuais. Exatamente. O irmão dela foi um bom professor na USP, bom intelectual. Você vê que ela é diferenciada, ela tem uma boa formação. E ela fez um jogo de palavras aí que eu achei que ficou bacana até, e achei muito corajoso da parte dela, que assim que a Folha contratou 2 novos colunistas, o Magnoli
e o Azevedo, O Reinaldo Azevedo. E com essa contratação, foi próximo do dia que teve o resgate dos Beagles no Instituto Royal, a Suzane escreveu que em plena época de Beagles, na época de Beagles, a Folha estava contratando 2 Rottweilers, né, fazendo uma crítica à agressividade deles e tudo mais, enfim, cães ferozes e talvez não tão bonitinhos e dóceis como os Beagles, né? E nesse mesmo artigo ela falou outra coisa que eu achei mais legal ainda que isso, que eu acho uma crítica... Foi espirituoso. Foi espirituoso, foi espirituoso. Eles, os dois que foram, citados, não tem fair play, né? Não são pessoas que têm fair play. Não, eles fizeram, nossa... Eles não são pessoas que têm fair play, eles não sabem conviver com... Porque a democracia depende muito de fair play, depende muito de você ter... de você saber brincar, de você saber jogar, de você saber... Tem isso daí na democracia, né? Se você saber contar piada. Lógico. Esse convívio na democracia é muito importante. E eles não souberam fazer isso. Era um momento que eles podiam rir, né? Eu também acho. Eles não sabem rir. Não, eles não são pessoas que sabem inclusive rir. eu vi do Azevedo, ele fez assim, pegando todo o texto dela e tentando debater. Uma coisa Mas tola, o que eu mais gostei de tudo isso... isso... Você não faz análise de um texto onde a pessoa está fazendo uma brincadeira. Exato, né? exato. Você tem que tola tentar, talvez dele. saiba responder de forma semelhante de uma outra brincadeira, você pensaria sabe, num outro tipo de resposta. Não tem fair play. Não tem. Mas o que eu gostei também é que ela não falou tem assim... aquilo que os franceses chamam de espírito. Né? Não tem espírito. Exato. Mas o que eu achei mais interessante nesse mesmo texto é que ela fala assim que é interessante a Folha, porque agora com esses dois são 102 colunistas. Às vezes assim, acho que é o jornal que existe mais, o jornal que mais tem colunistas do mundo. Tá? Que realmente a Folha está errando talvez nesse caso de ter tanto colunista assim que não está escrevendo nada. A gente vê tanto blog na Folha e tanto colunista que não está trazendo nada de tão bom e de tão novo. Olha, né? eu mesmo, que sou um macaco velho, não conheço mais as pessoas, não sei mais quem são as pessoas. Porque a gente que vem, que você não sabe nem de onde que vem. Ela mesma fala que a Folha está tentando abrigar algumas figuras como a Marina Silva, por exemplo, quer dizer, tentando dar voz para algumas pessoas aí, mas não se sabe muito bem o porquê. Não tem mais sentido, quer dizer, parece que virou uma assim... Quer dizer, a gente poderia ter um jornal só de colunistas. A gente poderia ter um jornal impresso só de colunistas da Folha, não é? Chegou ao ponto de o status de colunista da Folha não representar mais nada. Né? Porque quem que vai te ler no meio de 102? Não é verdade? Você não tem mais função nenhuma ali. Né? O teu texto cai num buraco de 100 outras pessoas. Quer dizer, não tem mais nada. Né? E outra coisa que aconteceu também é as posições. Né? Muitas posições semelhantes. Muita gente que escreve igual. Muita gente que escreve a mesma coisa. Exato. Então não tem sentido, né? Quer dizer, não é mais aquela história de, colunista da Folha é o Carlos Drummond de Andrade. Exato. Colunista da Folha é o Sarney, que as pessoas pensam que escreve mal, mas é um cara que escreve elegante, é um bom escritor e na época que foi colunista é presidente da República. É verdade. Né? Então esse tipo de coisa dava um destaque. Agora, 102, a Suzane, então, eu acho que ainda tem o blog. Então, né? Eu acho que perde um pouco a função do que é o colunista, né? O colunista. E eu achei então a crítica dela muito bem feita com relação a isso. Mas, por exemplo, o Magnoli fez uma crítica dizendo que ela, na verdade, é uma censora da Folha. Ela trabalha ali com censura e não com crítica, né? Ele fez aquilo que eu escrevi dizendo que ele fez, né? Quer dizer, ele acusou ela de rotular, né? Eles são Rottweilers, são jornalistas agressivos, né, de direita. Então, ela está rotulando. Ela não está rotulando, Fran, por quê? Porque eles se dizem de direita e é evidente que eles são agressivos. Por quê? Porque eles não são jornalistas. O Magnoli não é jornalista, mas o Reinaldo Azevedo é jornalista. Eu nunca li nada do Reinaldo Azevedo que não fosse texto contra o PT. Então, é um cara obcecado. Né? Amanhã depois ele morrer, o que vai pôr na lápide dele? Né? Esse homem foi um homem que fez o quê? Nada. Ele fez o quê? Ele foi inimigo do PT. Entendeu? Por exemplo, o Carlos Lacerda.
Carlos Lacerda, o nego falou assim, quem foi o Carlos Lacerda? Não, o Carlos Lacerda não foi só o inimigo do Vargas, ele foi também o articulador. Não, entendeu? A direita aguerrida hoje no Brasil, ela perdeu a capacidade de ter identidade. Ela só tem a identidade que o PT dá para ela. Entendeu? O PT é que dá identidade para ela. Você tem muita gente. Então você tem muitos jornalistas de direita que não tem mais nada a dizer a não ser a crítica igual, sempre igual Exatamente. ao PT. Então o Carlos Lacerda não era isso. O Carlos Lacerda era um escritor. Né? É escritor. Quer dizer, aquele menino lá que está no exterior agora, como é que ele chama lá? O menino lá que fez o jornal. O Maynard. O Maynard sacou isso daí. Tanto é que tentou se afastar da política. Tanto é que ele falou, eu nunca mais quero fazer isso. Por quê? Porque eu vou... Estava repetitivo. Eu estou repetitivo e o que é pior, eu vou ficar conhecido como sendo o cara que ficou enchendo o saco do Lula, porra. Eu não quero. Aí ele saiu, fez um livro sobre o filho dele, aí... ganhou outra identidade. É verdade. Vai voltar a ser um escritor. É verdade. Né? Você sabe que quando eu leio a Folha, lógico, com exceção de uns 4 ou 5 colunistas, também é muito mais do mesmo. Eu vejo isso um pouco no jornal. Então, eu acho interessante o papel do Ombudsman. E aí, eu queria saber, olha, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês que estão mandando. Pode me mandar mensagem pra gente, viu? Mensagem, pergunta, a gente responde aqui no ar. Então, eu quero agradecer. Todo mundo está parabenizando pela nossa coruja, por ter voado e agora está aqui na Flix TV. Então, eu vou mandar um beijo pro Adilson, pro Pedro, pro Antônio, pro César, pro Jorge, pra Ângela. Depois eu continuo, mando mais beijos para vocês. Que ele precisa avisar as outras pessoas da nossa mudança. Sem dúvida, gente. Aí compartilha no Facebook, avisa todo mundo que a gente está aqui na Flix TV agora. Continua sendo toda terça-feira, às 10 horas da noite. Então, eu quero aproveitar a pergunta do Adilson, que ele fala, né, o que significa essa contratação do tio Rei, que é o Azevedo, e do Magnoli na Folha. E eu quero perguntar para você, eu também penso nisso, será que essa contratação tem um significado da Folha querer dizer não somos um jornal de esquerda, ou significa alguma coisa do tipo... Não somos um jornal do PT. Ou então não somos um jornal do PT. A Folha sempre teve essa marca. Por quê? Porque os partidos no Brasil não tinham uma característica muito forte. E o PT nasceu com uma característica muito forte. E isso, e é sempre assim, né? Quando alguém tem uma característica muito forte, os outros se ressentem. Então, muitas vezes a Folha teve muito mais gente de outros partidos do que do PT. No entanto, a marca do petista era tão forte que fazia com que as pessoas identificassem a Folha como um jornal petista. Então, a Folha sempre tentou escapar disso. Né? Ela sempre tentou fugir dessa situação. Mas acho que hoje isso não tem mais. Né? Acho que hoje a Folha está perfeitamente livre dessa marca. Agora, a contratação de um jornal, ela não é só aliás, não é mais uma contratação política e redacional. O jornal é uma empresa. A contratação hoje é feita muito na base de quem vende e quem não vende. Né? Eu pensei nesse caso. E hoje até desculpe te cortar, mas só para falando que a Suzana, ela chega a falar que ela recebeu, obviamente, muitas críticas pela Folha ter contratado o Magnoli e o Azevedo, mas que ela ainda assim recebeu algumas pessoas dizendo, vou voltar a assinar a Folha só porque vocês contrataram eles. Sim. Quer dizer, eles têm um público. Não, eles têm um público. Você entende? Eles têm um público grande. Eu acho que a Folha... O que está acontecendo com o jornal aqui no Brasil? Até a própria Suzana Singer, ela ainda defende que o jornal online não vai dar certo, que não existe isso e tudo mais. Não, bobagem. Mas eu acho que eles estão errados. Eles sabem já e estão batendo nessa tecla porque já sabem que estão errados. O jornal depende, sim, o quê? Da publicidade, obviamente, cada vez mais. Mas a publicidade é algo que dá para você transferir para a internet. Então, você tem um jornal na internet, pelo contrário, você pode introduzir muito mais publicidade na internet do que no jornal impresso. Não tenha dúvida, até porque você pode introduzir a publicidade momentânea. Mas uma das coisas que... Você põe o banner e tira. Sim, exato. Mas uma das coisas que eu aposto no jornal, que os jornais, sendo impresso ou não,
no futuro eles vão estar diferenciados pelos colunistas, ou seja, pelas pessoas que escrevem nele. Você vai ter informação, você já tem informação em qualquer lugar. Você tenta ler na Folha, a Folha não deixa mais você ler porque você já ultrapassou aquele limite por mês de tantas leituras, você vai abrir na internet, colocar ali o título da reportagem, você vai conseguir encontrar ela em vários outros canais. Mas assim, eu acho que então os jornais brasileiros, até a mesma televisão, ela vai se diferenciar pelo bom jornalista, pelo bom colunista, né? Pelo intérprete. Exatamente. Menos pelo noticiário e mais pelo intérprete. Exatamente, exatamente. Quer dizer, acho que a Folha deu um golpe no concorrente. Né? O concorrente da Folha está à direita da Folha, que é o Estadão. Sim. À medida que ela traz dois caras, Rottweilers, da direita, né, para dentro do jornal, ela deu um golpe fatal no concorrente. Foi. Quer dizer, ela tira do concorrente, né, aquelas pessoas conservadoras que leem o Estadão. Exato. Essas pessoas, elas jamais viriam para a Folha. Não, jamais. Porque a Folha é muito liberal para elas. Exato. Né? Eu escrevia no Estadão e eu recebia críticas assim, do tipo assim, por que esse cara que é de esquerda, porque eu não era de esquerda, mas eu parecia de esquerda perto dos outros. Sim. Ele está no Estadão. Eu compro o Estadão, eu não quero ler esse cara. Eu recebia coisas assim, né? O cara quer comprar o jornal e ele quer encontrar ali o quê? Ele quer encontrar notícia? Muita gente não. Muita gente não quer encontrar notícia no jornal. Muita gente quer encontrar o quê? Alguém que fale o que ela quer ouvir. É mais ou menos o pessoal assistindo o Jornal da Globo para poder ter as críticas do... Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Do Jabor? Do Jabor, né? Para dizer assim, olha, o que o Jabor disse é muito inteligente, eu concordo, mas vou repetir isso que o Jabor disse, né? Você tem muito aquela ideia de que quem é o cara inteligente, porque isso é uma coisa típica de sociedade não escolarizada. Sociedade de baixa escolarização, as pessoas não conseguem ter opinião. Elas têm uma opinião, mas elas não sabem se aquela opinião é transitável, se eu posso apresentar aquela opinião. Então, o que eu faço? Eu olho alguém, né, que é tido como inteligente para ver se ele tem a mesma opinião. Quando eu descubro que ele tem, eu começo a falar, bom, agora eu vou ler bem esse cara, entendeu? É típico de uma sociedade autoritária isso, né? Nos Estados Unidos você tem muito o contrário nos Estados Unidos. Né? Eu trabalhei lá, muitos jovens falam assim, pô, eu não vou ler esse cara não. Por quê? Ele pensa o que eu penso, então eu já sei isso, vou ler outro cara que pensa diferente. Aqui é o contrário, as pessoas leem muito, assim, comprar 10 livros do mesmo cara para consolidar, para não mudar, sabe? Então tem muito esse lance. Agora, a Folha trazendo esses dois caras, que são a marca da Veja, a marca de uma revista de direita, ela deu um golpe no Estadão, ela matou o Estadão a pau. Porque agora, quem que o Estadão o Estadão é um jornal conservador. Quem que ele vai contratar para fazer frente a um jornal que tem, né, várias pessoas de esquerda que tem também que tem um grande público, né, da agora, direita. Os dois Rottweilers da direita. Porque eles não são liberais. Né? Liberal é o Clóvis Rossi. Né? Liberal é o Gilberto Demenstein. Né? O Clóvis Rossi já é de uma geração mais velha que a minha, o Demenstein é de uma geração mais nova, mas assim, são pessoas que vieram. Não, é claro que o Magnoli e o Azevedo não são liberais, eles são de liberais conservadores para mais à direita, né? Então, esse tipo de gente tem um público, principalmente numa época que o governo é de esquerda. Exatamente. Então, o governo sendo de esquerda, você ter gente que fale em nome de um regime desgastado, que é o regime militar, muitas vezes, né? Você lembrar a situação, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E quem que estava fazendo esse papel na Folha? Né? Pondé? O Pondé estava fazendo esse papel na Folha, né? E não pode, por quê? Porque isso estava acabando com o Pondé. Se ele continuar nessa via, Fran, ele vai acabar com a carreira dele. Porque ele é um filósofo, ele não pode ir por essa via. Ele tem que se livrar desses caras, sabe? Ele tem que se livrar, ele tem que... Só que o problema é o seguinte, ele também já adquiriu um público. E como é que ele vai fazer com o público dele? Ele vai falar para o público dele assim, olha, esqueça o que eu escrevi. Ou então ele vai começar... Esqueça o que eu escrevi porque eu vou filosofar agora. Vocês querem
política de direita banal, fique aí com o Azevedo, com o Reinaldo. Não, talvez ele não tenha coragem de fazer isso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a tentar competir com eles? Eu acho que ele vai fazer a besteira de tentar competir. Né? E ele vai perder. O Maioli acusou... E ele vai perder, porque esses caras escrevem o banal, o jornalismo banal, a direita banal. Né? Como o Sader, né? Lá à esquerda, né? Isso que é banal, coisa banal, a política partidária da esquerda banal. Não é uma coisa filosofada, não é uma coisa aprofundada, né? Então, quem entrar nessa via, quem entrar na competição desse pessoal, perde. Porque isso é outro reino, isso não é o reino da cultura. Isso é o reino da política pela política. Paulo, É a política visceral. O cara faz isso, só isso. Tudo, ele vê um cometa cair, ele fala, caiu à direita ou caiu à esquerda? Caiu à esquerda, é um cometa comunista. Entendeu? Ele só pensa nisso. Não é gente que é capaz de assistir um filme, tanto é que... ver uma peça. Não é o Coelho? O Coelho. O Marcelo Coelho. O Marcelo Coelho. Não é o Marcelo Coelho. Um dos colunistas da Folha que eu adoro. Lógico, Marcelo Coelho é um cara é um cara culto. Ele vai assistir o cinema, ele vai ver uma obra de arte, ele faz jornalismo cultural. Exato. Entendeu? É outra conversa, não é para qualquer um. Né? Agora, o que o Maioli faz, o que o Reinaldo Azevedo faz, ou o que o Sader lá à esquerda faz, é a política naquilo que a política tem de visceral, do combate ideológico visceral. Tanto é que a grande crítica do Azevedo e do Maioli para Suzana Singer é que ela é uma petista, uma mulher de esquerda. Eles não sabem quem, né? Eles não então, sabem eu criticar. falei, de novo, já começou assim, né? Eles não sabem criticar. Eles não sabem. Tanto, eles não têm a esquerda também não sabe, ela vai por aí também. A primeira coisa que a esquerda fala, quando a esquerda é política, quando não é um cara sofisticado, é chamar de fascista, chamar de nazista. Entendeu? Também não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não sabe ir pela... Né? E isso não ajuda, viu, Fran? Isso não ajuda. Isso tem o seu lugar na sociedade, mas não ajuda. Não é isso que vai formar a juventude. Sem dúvida. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que é do César Marques, do Rio de Janeiro. Ele está dando parabéns para o programa, na nova casa. Obrigado, César. Ele queria que a gente comentasse sobre o trabalho da Bárbara Gança como ombudsman no programa do Otávio Mesquita. Na Noite é uma Criança, no final dos anos 90, na Band. Ele fala que ela descia a lenha mesmo, mas ele queria que essa experiência durou cerca só de 1 ano. E para a gente comentar sobre o artigo do Maioli, que critica a Suzana Singer, chamando de censora da Folha, que a gente já falou aqui, né? Por ela ter comentado que a postura de Rottweiler feroz. Bom, esse eu escrevi. Está lá no portal do IG, né? Está no portal do IG. Esse eu escrevi. Eu fiz questão de escrever, por quê? Porque a maneira como ele pegou, né, é uma maneira muito interessante, não para ele, para a Suzana e para o jornal, mas é interessante para a juventude entender. Né? Eu sempre gosto de pegar esses artigos, essas coisas, e trazer para o campo pedagógico, para os jovens entender o que está acontecendo. Né? Então, o que eu quis mostrar ali é que aquilo que ele fez é uma projeção. Ele acusa ela de rotular, mas ela não rotula. É ele que rotula. Né? E isso tem muito entre nós. Nós projetarmos no outro aquilo que nós fazemos. Tem muito na escrita brasileira. Né? E ele fez exatamente isso. Porque ela não foi dizendo que eles eram fascistas. Não, ela foi por uma metáfora jocosa. Ficou bom, ficou engraçado. Bom. Se eles soubessem brincar, né? Eu, por exemplo, no lugar deles, eu responderia com uma charge. Eu desenharia eu latindo. Sem dúvida. Né? Se você eu chamar de respondi uma coisa assim do tipo pra ela, Suzana, só tem uma coisa pra dizer pra você, vou morder sua bunda. Sabe, uma coisa assim, que fica, né, que dê uma boa resposta. Tanto eu mantive esse espírito, né? Que eu pus lá aqui, se eles vão tomar quem for mordido por eles vai ter que tomar antirrábico ou não. E aí eu fui tentando mostrar, né, que é uma entrada, outra coisa, né? Você não entra num jornal, você não chega no segundo dia no jornal e dá uma porrada no ombudsman do jornal. Eu também acho, Porque, agora, se você fez isso, é porque você quer o quê?
a dizer para o ombudsman, daqui, ó, nós chegamos e nós somos diferentes. Você vai ficar no seu lugar. Entendeu? Então, houve um jogo duro aí. Acho que isso não foi legal. Entendi. Né? Acho que isso não foi legal. Do ponto de vista financeiro, talvez tenha vendido o jornal, foi o que eu falei. Mas do ponto de vista da ética jornalística, não foi legal. Isso aí eu acho que o Magnoli pisou na bola. E aí confirma o que ela falou. Né? Ela chamou de Rottweiler, porque eles são agressivos, confirma o que ela falou. Né? A resposta é assim, é um tiro de canhão em cima de alguém que fez uma brincadeira. É não ter fair play jornalístico, é realmente, né, é uma agressividade. E aí acontece, Fran, que eles criam uma resposta da sociedade agressiva contra eles também. Né? Então você veja, foi o Magnoli e o coitado do Pondé, não tinha nada a ver com isso, tomou a cacetada, porque o povo foi lá para barrar o Magnoli, não foi para barrar o Pondé. Né? O Pondé é bom vivant, a pessoa de bom humor, eles não foi lá para barrar, mas eles foram para a Bahia falar, né? O Pondé e o Magnoli, né? O Pondé e o Magnoli. Aí, num evento na Bahia, que é um lugar onde a população é 90% de negros, e o evento, os escritores negros não foram convidados. Né? Inclusive o Brasil tem a mania de achar que escritor negro não existe, porque o Brasil é o único país do mundo que tem um Machado de Assis e apresentou o Machado de Assis na televisão branco. Exatamente. Então não é à toa. E existem muitos bons escritores negros no Brasil que não encontram editoras, Fran. Sem não dúvida, encontram editoras. sem dúvida. E aí na feira lá, na Bahia... Que é uma feira de literatura, uma feira de literatura na Bahia, os melhores escritores negros do Brasil e da Bahia não foram convidados. Pô, então o cara se sentiu no direito de ir lá dizer para ele, ó, você que é o cara mais agressivo contra as minorias, você não vai falar. Né? Aí ele chama esse pessoal de fascista. Não! Por quê? Porque eles não estão fazendo uma agressão com ele, eles estão respondendo a uma agressão que ele já fez. Né? Num país como o nosso... É uma agressão da sociedade. É uma agressão da sociedade, mas que ele toma... Né? Lógico. Ele está tomando porque ele é o porta-voz, na verdade. Ele é o porta-voz. Ele sabe que a posição dele contra as cotas... Ele Magnoli, no caso que eu falo. Ele Magnoli sabe muito bem que a posição dele contra as cotas não é uma posição liberal. Ele sabe muito bem que o John Rawls, nos Estados Unidos, que é um liberal clássico, né, tem posição favorável às cotas. E o que ele está fazendo? E ele faz uma coisa muito agressiva, que é o quê? Dizer que os negros é que são racistas porque querem as cotas. Então, isso agride, Fran. Isso é a mesma coisa que o Saramago foi lá em Israel, ganhar um prêmio de Israel, e falou que os judeus são nazistas. Exato. Quer dizer, você não pode usar essa palavra, né? Você não pode, tem certas coisas que você tem que ter, até eu, que sou também agressivo, tenho consciência que você não pode fazer uma coisa dessa. Então, ele faz essa agressão, ele recebe essa agressão. Aí, vieram embora de lá. Né? Então, ele é agressivo. Ele é um cara agressivo. Né? Ele é um cara que empurra o opositor na parede. E ele empurrou o ombudsman da Folha na parede. Do tipo assim, o que vier dessa moça daqui para frente é petismo. Né? Então, ele taxou. Ele taxou. E aí, ele fez aquilo que ele falou que ela fez com ele. Não foi, é uma projeção. E o outro lá no blog dele, o Reinaldo, disse que respondeu também, né? Fez essa análise, que eu procurei nem ler, porque também eu não tenho muita... Assim, eu gosto dos escritos dessas pessoas aí, mas eles escrevem muito a mesma coisa, muito repetido. Então também não vou ficar atrás de coisa repetida, né? O Schopenhauer disse que quem faz crítica aos outros trabalha em prol de si mesmo, né? O que ele quis dizer com isso? É porque a crítica aos outros... Né? É uma forma de você estar vendo você também? A crítica aos outros, quando ela é uma crítica bem feita, ela é uma autocrítica, né? Às vezes a gente está criticando o outro, mas muitas vezes as pessoas falam, né? Paulo, você criticou fulano. Eu falei, me desculpa, mas nota o verbo que eu usei. Eu falei nós. Ou seja, eu estou me incluindo nessa situação, né? Muitas vezes eu uso nós brasileiros, nós patati, nós filósofos, né? Por quê? Porque
eu vou fazer uma crítica, mas eu estou consciente de que eu estou fazendo uma autocrítica também, aquilo ali também é para mim, né? Não estou isento disso daí, né? Então, eu acho que quando o crítico é inteligente, ele sabe que ele está projetando. Ele está projetando muito dele no outro, né? E aí ele aprende. Esses dias um sujeito me fez um elogio, que eu nem sei se eu mereço. Ele mandou uma carta para a editora Cortez, fazendo umas correções de um livro meu, que inclusive eu nem achei mais esse livro, é um livro velho. Mas aí eu peguei e respondi para ele, né? Anotei lá, respondi para ele, ó, tomei nota e vou fazer as correções que você está falando. E passei para a editora, acha aí esse negócio e corrige, né? E eram várias coisas, né? Aí ele mandou uma cartinha para mim, falou que ele é um americano, o nome dele é americano, não sei se ele é americano, mas o nome é americano. É um professor lá da Federal Fluminense. E ele falou assim, Paulo, olha, eu faço isso muito aqui no Brasil há muito tempo já. E nunca ninguém me respondeu senão com um xingamento. Sim. Ou não me responderam ou me xingaram. Você é a primeira pessoa que... Aí eu pus para ele lá, se você está me ensinando, se você está perdendo o seu tempo de me ensinar, eu vou ser o bobo de não aprender? Eu falo, meu amigo, você está me dando, você está me dando a chance, né? Você está me dando uma lição de graça, não está me cobrando nada, eu não vou aprender? Não, vou aprender, porra, né? Vou aprender. Então, quando o sujeito faz uma crítica para você, que te dá elementos para você crescer, é muito bom, né? Agora, quando o sujeito vai lá para te xingar, para te falar abobrinha, você ouve e tal, tira lá alguma coisa, às vezes até tem alguma coisa, né, para você aprender e tal, mas o cara está aquém do seu texto, ele não te entendeu. Eu tentei fazer isso 2 vezes também, de fazer uma correção de algumas coisinhas que estavam erradas de 2 livros e com 2 pedagogos. A resposta completamente antipedagógica que eu recebi me fez parar de querer fazer esse tipo de coisa. Eu inclusive, nem oriento mais, tá? Não tenho mais orientandos, né, na universidade, porque eu não quero criticar, né? Porque antes você criticava o aluno, ele gostava, aprendia. Agora ele fica magoadinho, então vai se ferrar, vai ler esses babacas aí do jornalismo aí, né? Sem diploma, que fica... É complicado. Paulo, o Adilson quer saber se essa aproximação de caras da direita, como Lobão, Danilo Gentili, Olavo de Carvalho, é uma tentativa da direita se tornar pop. Não, isso daí é um conglomerado de gente que não conseguiu fazer faculdade. Aí eles estão tentando outras coisas. O cara, porque veja só, o sujeito, quando ele tá no meio cultural, mas ele está aquém do meio cultural que ele está, ele fica perdido, né? Então ele vai procurar parceiros, para fazer o grupinho dele, para ele poder sobreviver, né? Quer dizer, são 3 pessoas que não têm inserção cultural, né? Não são pessoas da universidade, não são pessoas que sustentam, né? São pessoas no entanto, são pessoas que têm livros. Como é que você vai ter livros se você não é aceito pelo mundo cultural, né? O mundo cultural não olha você com bons olhos, no entanto você é autor. Então eles tentam, o que ele faz? Eles vão se reunir entre eles, né? Veja se o Roberto Carlos está escrevendo um livro. Roberto Carlos não está escrevendo um livro, né? Roberto Carlos está cantando. Veja se a menina lá, como é que chama? O Tony Ramos está escrevendo o livro. Não, ele está interpretando. Que cada um na sua área, mas é que aqui no Brasil a gente tem uma mania de que todo mundo tem que ser tudo. Né? Não, mas a gente não tem talvez um mercado muito consolidado? Não pode. Não pode. Eu acho que se você quer ser tal coisa, você tem que chegar naquilo, conquistar uma qualidade boa para ser um bom escritor, para ser um bom ator. Essa coisa de brasileiro, que todo mundo pode ser apresentador, pode ser ator, atriz, modelo. Né? Sem escola. Assim, do dia para noite eu decido que eu sou aquilo. Porque nos Estados Unidos até tem isso, né? Mas eles são criados desde pequeno, né? Tem muita escola, aqui né? Não. Aqui o sujeito o cara lá não foi astrólogo, né? Fazia mapa astral lá, aí, de repente, virou filósofo. Sem informação nenhuma, é complicado. E aí ele fala que ele é filósofo e as pessoas acreditam. Quer dizer, sem formação, sem universidade, sem nada, porque no Brasil ninguém é capaz. O Brasil é um país
terrível nesse sentido, né? As pessoas, elas são gênios, é um país de gênios. Ninguém é capaz de dizer, eu aprendi com o professor. Aquele professor foi importante para mim. Não, todo mundo é autodidata. Né? Tanto é que a gente tem que ficar passando propaganda para dizer, todo profissional passou pela mão de um professor. Ah, não me diga. Que coisa mais ridícula e óbvia, né? Agora você precisa fazer uma propaganda disso para tentar valorizar o professor. É muito estranho, por quê? Porque uma vez eu perguntei numa sala de aula sobre qual foi sua primeira professora, e muita gente não sabia. Né? Muita gente não sabia. A minha primeira professora, as minhas primeiras professoras, as que estão vivas, encontro com elas todos os dias, e elas sabem que eu reconheço. Inclusive fez um discurso muito bonito no aniversário das suas mães, fez um discurso para suas professoras. Eu não, por exemplo, trouxe a Ulgari aqui, né? Foi minha orientadora, né? Tenho o maior respeito, o maior carinho pela Ulgari. Demerval Saviani, mesma coisa, né? Então a gente tem aquela coisa do professor que leu com você, deu a formação para você, deu porque a filosofia ela é uma confraria, ela é uma amizade, ela é uma confraria, ela depende do convívio. Ela depende muito do outro, né? Você não consegue fazer filosofia sozinho. Não tem filosofia, você depende do convívio. Né? E esse convívio é na universidade. Então você tem aquele maior orgulho, né? A minha geração é uma geração que pedia licença para entrar em sala de aula, pedia licença para sair, né? Acabava a aula, a gente ia com o professor para onde ele fosse, né? Hoje, Paulo, imagina, mas a gente... ninguém os alunos, a gente contar para eles, você chegar na sala de aula e falar assim, olha, eu sou formado em tal coisa, eles nem dão bola, porque isso para eles não significa absolutamente nada. Por quê? Porque eles estão nessa, né, do autodidatismo. Eles acham que o professor deles pode ser o Lobão, né? Mas você sabe que dá pra gente ficar muito orgulhoso com o nosso programa aqui, o Hora da Coruja, que além das milhões de mensagens que a gente recebeu, dando parabéns pela estreia aqui na Flix TV, a gente também recebeu muita gente falando o quanto é importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui do Hora da Coruja. Muita gente falando que gosta demais aqui do programa, que sempre assiste, está acompanhando a gente há muito tempo, que aprende muito com a gente. A gente sabe que é muito importante pra gente receber essas críticas, né? Não pense, não, a gente recebe muita crítica, a gente tenta sempre melhorar o programa. O que a gente tenta fazer, né, Fran, é manter o programa ao vivo para ter a participação. Para ter interação, lógico, sem dúvida. Sem dúvida. TV de internet é uma TV participativa. Sem dúvida. Não pode virar uma coisa que não tenha participação, tem que estar. Né? Por isso que eu sempre falo para o pessoal na internet, faz o vídeo, participa, não só participa aqui ao vivo, mas participa com o vídeo também, é importante isso. A gente sempre compartilha no nosso Facebook pessoal, que o meu é Franciele Chies, você pode procurar a página do Hora da Coruja no Facebook também, lá a gente sempre disponibiliza quais vão ser os próximos temas do programa, aí você pode fazer um vídeo com a sua webcam mesmo, pega o seu computador, liga a webcam, faz uma pergunta sobre o tema, coloca no YouTube e manda o link pra gente, fala, essa aqui é a minha participação para a Hora da Coruja, a gente vai passar aqui na Hora da Coruja. Às vezes o vídeo fica escuro, às vezes o som fica ruim, mas se você fizer com um lugar, um fundo claro, e você projetar a voz, falar claramente, o vídeo é aceitável, é super aceitável, dificilmente e a gente vai passar aqui. Então eu quero mandar um beijo para a Luana, que eu ainda não mandei, para a Carol, para a Simone, e o Rafael está assistindo o programa sempre com a noiva dele, lá em Fortaleza, que é a Eliândia. Ele pediu para mandar um beijo para você, então um beijo para vocês dois que estão sempre assistindo o programa. Gente, obrigada por todas essas perguntas que vocês mandaram, por todos os parabéns. Semana que vem a Hora da Coruja está de volta aqui na Flix TV. E antes um recadinho, não está certo? Tem um recado que você falou que era... Tem um recado muito importante. Você que gosta aqui do Hora da Coruja, está em São Paulo, quer participar de uma palestra? A gente tem palestra na Casa do Saber, aqui em São Paulo, um curso de 4 encontros ainda este mês. Fala um pouquinho sobre o curso, Paulo. O curso é o seguinte, gente, vocês entram lá na Casa do Saber, né, o www.com lá Casa do Saber. www.casadosaber.com.br. Isso, é esse que está passando aí embaixo, tá ok? Esse aqui. E nós vamos começar um curso de filosofia contemporânea na segunda semana de novembro. Segunda ou terceira semana de novembro. Já está em cima. E vão ser 4 quintas-feiras à noite. 4 quintas-feiras à noite.
sobre 4 autores. Nós vamos falar sobre o Agamben, nós vamos falar sobre o Richard Rorty, nós vamos falar sobre o Rancière e nós vamos falar sobre o Peter Sloterdijk. Então, são cada dia um desses autores contemporâneos. Todos eles, fora o Rorty, vivos. Então, são filósofos que estão produzindo agora, para você poder ler as coisas. É um curso introdutório com esses filósofos para você ler as coisas que eles estão fazendo agora, para você e para acompanhar então a filosofia viva, para acompanhar a filosofia viva, né, o que está acontecendo. E é em cima do tema do bem viver. Então, a filosofia contemporânea do bem viver, é o tema do bem viver, é um tema em ética. Então nós vamos falar de amizade, de amor, de retórica, de disputas políticas, né, de conhecimento. Vou falar. Vai ser uma coisa muito gostosa. Só que vocês precisam entrar na Casa do Saber e fazer a reserva agora, porque esses cursos são cursos de salas muito pequenas. São só 15 pessoas. São só 15 pessoas e é com interação do professor num lugar muito pequeno, muito próximo. E muito gostoso, gente. É o que seria ideal para uma sala de aula para aprendizagem. Poltronas muito gostosas, interação próxima com o professor, olha, é muito bacana. E pelo que eu vi lá, não me lembro bem o preço da Casa do Saber, mas era um preço muito barato para esse tipo de curso, onde você fica com o professor disponível ali, né? Exatamente, muito gostoso. Então a gente aguarda vocês lá, tá bom? Faça a sua reserva e semana que vem você já tem horário marcado com a gente aqui na Flix TV. Terça-feira, 10 horas da noite, hein? Passa para todo mundo aí no Facebook. E com um tema interessante. Né? Muito bom. Vamos já divulgar o tema? Vamos divulgar já o tema. Por favor. Nós vamos falar sobre islamismo. E nós vamos trazer aqui um especialista no Islã, na cultura árabe, né? Inclusive para a gente fazer essas diferenças entre o Islã, o terrorismo fundamentalista. Muito né? bom. Vamos desmistificar essas coisas, vamos conversar sobre esses problemas que a gente não encontra, né? A gente não encontra especialistas assim. Nós vamos trazer aí um especialista, vamos conversar com ele sobre o islamismo. É uma pessoa que inclusive viveu na Europa é um historiador muito bacana, gente, muito legal. Vocês vão adorar. Vocês vão gostar da conversa. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Até terça-feira que vem.